Eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Pode colocar o tema aí, o tema da mensagem. Olha só, reconstruir é preciso. Você consegue repetir para a gente acordar nessa noite em nome de Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez para ficar bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Nessa nossa trajetória da vida, na nossa caminhada, e tanto ministerial, quanto familiar, quanto empresarial, aonde você está caminhando, andando, reconstruir é preciso. Muitas pessoas, elas precisam reconstruir em algumas áreas específicas da sua vida. Muitas pessoas precisam reconstruir em áreas como familiares, numa área familiar. Muitas pessoas precisam reconstruir numa área empresarial. Muitas pessoas precisam reconstruir em uma área com os seus filhos, com a sua família, com aqueles que rodeiam a sua casa. Reconstruir é preciso. Deus reconstruiu o mundo. Deus reconstruiu o mundo. Ele reconstruiu uma vez e depois reconstruiu mais uma vez com Jesus, quando Ele nos dá mais uma oportunidade, mais uma chance de construir uma nova história, agora não mais sobre a lei, mas sobre a graça de Cristo depositada em nós. Reconstruir é preciso, reconstruir é necessário. Você vive de reconstruções e reconstruções. Quer saber como? Você veio para a América, e quando você chegou na América, você começou a reconstruir. Quem aqui começou uma nova vida quando chegou aqui na América? Levanta a mão, levanta a mão. Você começou a reconstruir, você começou um novo tempo, você começou uma nova história. Quem sabe você tinha uma história, uma vida construída, estabilizada no Brasil, estava tudo bem, mas quando você chegou aqui na América, você precisa reconstruir. Começar do zero, começar de novo, fazer de novo, começar num emprego que você não gostaria talvez, reconstruindo. Começar a fazer algumas coisas que você não estava mais acostumado a fazer, você está reconstruindo. A nossa vida ela é feita de reconstruções. Você está reconstruindo, às vezes até com a igreja. Quem sabe, há 20 anos atrás, você nunca imaginaria estar sentado ouvindo uma pregação numa igreja da parede preta. Algumas pessoas foram criadas de um modo tradicional, que pular na hora do louvor, isso não existia. Que aplaudir na hora do louvor, isso não existia. Mas você precisou também reconstruir na sua vida com Deus. Entendendo como que é a igreja, como que ela vai se inovando. Algumas pessoas nunca imaginavam estar hoje sentado em um culto na América ouvindo uma pregação. Porque às vezes na sua mente, na sua consciência, ela fala, eu nunca vou ser crente. Quem já falou isso alguma vez na vida? Eu nunca vou ser crente. Minha esposa. Aqui, brinco, aqui. Uma vez, pastor Alexandre, o senhor não sabe dessa história. Eu entrei na Devec Curitiba, o senhor estava ministrando sobre oferta. Eu saí da igreja abençoando a sua vida. Para não dizer o contrário. Não é, Juliana? Eu cheguei, ele falando de oferta, falei, meu Deus, essa igreja, não. Fui embora. E hoje eu amo falar de oferta e amo te ouvir falar de oferta. E hoje quem fala aqui é um cara que entrou uma vez numa igreja evangélica e falou, não, eu não quero mais saber, eu não vou ser crente não. Na minha vida eu precisei reconstruir muitas coisas. Na sua vida você vai precisar reconstruir muitas coisas. Na sua vida, a reconstrução é algo que faz parte, não tem problema recomeçar, não tem problema reconstruir. Tem pessoas que estão aqui recomeçando a vida agora na América, tem pessoas que estão reconstruindo, alguns querem chegar aqui e reconstruir, mas você precisa entender que não há problema nenhum em uma reconstrução, em um recomeço, em fazer de novo, em fazer novamente, talvez de um jeito novo, de um jeito diferente. Reconstruir é preciso. É preciso. Eu quero falar com você hoje sobre Neemias. Neemias foi um homem que ele reconstruiu. Neemias foi um homem que ele sonhou um sonho de uma reconstrução. Ele sonhou um sonho em que ele viu a sua cidade, ele viu o seu povo com o templo construído depois de 100 anos após a primeira leva dos judeus ter voltado do exílio.
Neemias, então, ele vê que o povo tinha reconstruído o templo, mas eles não tinham reconstruído os muros. Neemias, então, decide, e ele sonha com a reconstrução dos muros de Jerusalém. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre reconstrução. Pode colocar o texto aqui na tela, por favor. Neemias 2, a gente vai ler do 4 ao 9, tá bom? Não sei se vai todo mundo conseguir, a tela ficou bem extensa. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei, depois de ter orado ao Deus dos céus. Eu respondi, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, o seu servo, eu peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Eu respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente e ele atendeu ao meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governantes da província e a oeste do rio Eufrates, com as instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança. A viagem era longa, por seus territórios até eu chegar em Judá. Peço ainda ao rei que me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei também de material, vigas das portas para a fortaleza junto do templo, para o muro da cidade, para a minha própria casa. O rei atendeu esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província, oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Diante desse cenário que Neemias ele se encontra, ele resolve reconstruir. Só que a gente fala que reconstruir é necessário, reconstruir é bom, a gente vai precisar reconstruir. Sim, vamos reconstruir é preciso. Só que não é tão fácil. Reconstruir não é fácil. Vocês que estão aqui, quem está aqui há mais de um ano na América? Há um ano, levanta a mão. Quem está aqui há menos de um ano? É fácil? É fácil, gente? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar. É fácil, gente? Não é. Não é fácil reconstruir, não é fácil recomeçar, não é fácil iniciar uma nova jornada, pastor Josiel. Nós que possamos dizer isso. Pastor Josiel está aí na correria, a gente vê, não é fácil você reconstruir áreas da sua vida. Mas o texto em que nós lemos, e é o que eu quero observar com você, é que em tudo aquilo que Neemias estava fazendo, a boa mão de Deus estava sobre ele. Reconstruir é fácil? Não, mas você tem a garantia que a mão de Deus estará sobre você. Reconstruir é fácil? Não, mas você tem a garantia que Deus te auxiliará em tudo que você precisa reconstruir. Reconstruir é fácil? Não, mas você tem a garantia da presença de Deus em tudo aquilo que você precisa reconstruir. Reconstruir é fácil? Não, mas Deus está com você nos melhores e nos piores dias da sua reconstrução. Não é fácil, gente. É claro que não é fácil. E é sobre isso que eu quero falar com você. Reconstruir é preciso, mas prepare-se para as oposições. Eu vou de novo. Reconstruir é preciso, mas prepare-se para as oposições. Quando você falou que viria para a América, se levantou opositores. Quando você fala que vai comprar um carro novo, se levantam opositores. Quando você fala que vai trocar de emprego, levantam-se opositores. Quando você começa a sonhar com algo novo, levantam-se opositores. Reconstruir é fácil, pastor? Não, porque prepare-se para a oposição. Você vai enfrentar oposição na sua vida. Você vai enfrentar a oposição na reconstrução da sua história. Prepare-se para a oposição. Neemias 2,19 diz assim, mas quando, tem uns abençoados aqui, ó. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gessem, o árabe, souberam do nosso plano, o que eles fizeram?
aplaudiram. O que eles fizeram, gente? Zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Levantando calúnias. Quando você começar o seu processo de reconstrução, prepare-se para a oposição. Quando você começar a sonhar, a querer sair da sua zona de conforto, a querer fazer alguma coisa a mais, além, diferente do que você está imaginando ou fazendo, prepare-se para os opositores. Eles vão se levantar, eles vão falar contra o seu sonho, eles vão falar contra os seus projetos, eles vão falar contra os seus sonhos, vão falar contra você, vão falar contra a sua casa, mas tem uma garantia na sua reconstrução: Deus está presente contigo. Aconteceu a mesma coisa com José. Gênesis 37, 11. Os irmãos de José ficaram com o quê? Com alegria porque ele sonhava. Os irmãos de José se alegraram porque ele era um homem sonhador. Os irmãos de José aplaudiram ele porque ele sonhava. Os irmãos de José falaram: nossa, José, como você é um irmão que me inspira a viver novos ares. Não, os irmãos de José invejaram ele. Mas o seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Muito cuidado. Às vezes as pessoas que estão mais próximas de você são justamente aquelas que vão se levantar invejando as suas reconstruções. Quem sabe você está andando com pessoas que estão te apoiando justamente porque você não está no mesmo nível que elas. Quando você almejar um nível maior, começa as oposições. Quando você almejar um nível maior, começam a falar de você. Quando você almejar um nível maior, vão começar a levantar falso testemunho contra você. Mas por que ele? Por que não eu? Mas por que ele foi e eu não vou? Mas não tem capacidade, para que isso? Porque aquilo, pessoas vão se opor ao seu sonho de reconstrução. Reconstruir é fácil, gente? Não. Prepare-se para a oposição. Neemias enfrentou zombaria, desprezo e calúnia. Zombaram dele, caluniaram ele, tentando até contratar um falso profeta. Se você ler livro de Neemias, falaram lá para que um falso profeta fosse, profetizasse, falasse coisas, tudo para que ele não pudesse obter o êxito na sua reconstrução. Pessoas vão se levantar contra você. Além de pessoas, o inferno vai se levantar contra você. A nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, é principados e potestades. Então, na reconstrução da sua vida ministerial, na reconstrução da sua vida conjugal, na reconstrução da sua empresa, dos seus negócios, aonde você for, entenda, o diabo não quer que você vença, o inimigo não quer que você prevaleça, então eles vão se opor contra você, mas tenha a garantia da sua vitória, porque a presença dele estará contigo. Reconstruir é fácil, gente? Não. As oposições, as palavras que dizem ao nosso respeito, palavras que falam contra nós. Quem sabe pessoas chega no seu ouvido aquilo que foi falado, aquilo que você está tentando reconstruir, reconstruindo. E você vê que no seu processo de reconstrução, as oposições, elas começam e elas sempre estarão ali. Diante disso, você não pode parar. Por quê? Ponto 1, pode deixar nessa tela, tá? Acredite no seu projeto. Se você não acreditar no seu projeto e no seu sonho, a pessoa que está do teu lado não tem a obrigação de acreditar. Se você não acreditar no seu chamado, a pessoa que está ao teu lado não tem a obrigação de acreditar. Se você não acreditar que você vai ser um empresário de sucesso, um pai de família, um homem de sucesso, se você não acreditar no seu ministério, se nós não acreditarmos no nosso ministério, pastor Brinco, a gente não tinha chegado até aqui. Porque quantas oposições, pastor Alexandre, nós enfrentamos para chegar onde chegamos? Eu preciso acreditar no meu projeto. Quais são os projetos que você tem feito? Quais são os planejamentos que você tem feito? Não, eu vou me planejar, eu vou fazer isso aqui, depois eu vou por aqui, e eu vou iniciar um trabalho aqui, e eu vou para lá, e eu vou para cá. Ok, aí na primeira pedrada que você leva, no primeiro levante que você leva, você já não quer mais reconstruir, você já quer abandonar? Acredita no seu projeto. Nós precisamos acreditar no nosso projeto.
Sabe por quê? Porque projetos existem porque Deus nos permite sonhar. E se Deus nos permite sonhar, Ele também nos permitirá a realização dos nossos sonhos de reconstrução. Fala para a pessoa que está do seu lado aí para lá acordar. Diga, aonde você quer chegar? Meu Deus, desse jeito ela vai fazendo. Ela vai falar assim, vou chegar na cama hoje. Aonde você quer chegar? Quais lugares que você sonha? Quais lugares que você almeja? Aonde você quer estar daqui a 5, 10 anos? Aonde você vai chegar? Aonde? Quais os lugares que você sonha, que almeja? Quais são os seus objetivos? Pastor, eu tenho muitos sonhos, mas eu parei de sonhar porque falaram mal de mim. Não, em nome de Jesus hoje, se levante, reconstrua também os seus sonhos. Reconstrua os seus projetos. Reconstrua a sua vida com Deus. Reconstrua. Número 2, consulte a Deus como fez Neemias. No capítulo 1, Neemias ora, o texto fala que ele orou pelo menos 2 vezes quando ele soube que os muros estavam destruídos. Qual tem sido a sua oração? Qual tem sido? Não é ainda, filho. Não é ainda esse aqui. Pode deixar no ponto 1, tá? Consulte a Deus como fez Neemias. Quando Neemias soube que o muro estava lá destruído, ele consultou a Deus, ele orou, ele falou com Deus. Ele falou com Deus. Às vezes a gente está falando com quem não deveria falar. E com quem deveríamos estar conversando, que é Deus, nós não estamos falando. Às vezes nós estamos contando os nossos problemas para quem não deveria saber e não vai resolver os nossos problemas. Em vez de colocarmos o nosso joelhinho no chão e falar com aquele que pode resolver todas as coisas. Deixa eu falar um negocinho aqui para vocês, deixa eu falar algo aqui para vocês. Joelho no chão ainda funciona. Oração ainda dá certo, gente. Em 2023 a oração ainda dá certo. Por incrível que pareça, a oração ainda funciona. Só que na nossa caminhada, na nossa trajetória da vida, a gente vai deixando, não, está tudo bem, não vou orar. Não, gente, Deus quer que você ore. Deus quer que você coloque os seus planos, os seus projetos. Deus quer que você coloque diante dele os seus objetivos. Ore a Deus como fez Neemias. Fale com Deus, ore para Deus, converse com Deus, explique para Deus os seus sonhos, explique para Deus os seus desejos de reconstrução. Diga para Ele o que você precisa para reconstruir. E aí você vai entender também se é propósito de Deus algumas áreas para que você reconstrua ou não, através da oração. Dependa de Deus. Neemias orou, teve a liberação e foi. Neemias andou apenas na dependência de Deus, por mais que se levantaram contra ele. Por mais que vozes contrárias se levantaram contra ele. Por mais que calúnias se levantaram contra ele. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha um norte. Eu vou reconstruir os muros. Independente do que aconteça, independente do que falam, independente do que estão falando, se levantando. Eu vou reconstruir os muros. Ele orou. E foi na dependência de Deus. Nessa noite você precisa depender mais de Deus. Essa noite é uma noite que você precisa olhar para os seus projetos, olhar para aquilo que você acha que é impossível. Olhar para aquilo que você acha que não tem jeito, aquilo que você não é capaz. E você precisa depender de Deus. Essa noite é uma noite que você pode olhar para essa mensagem de reconstrução, de oposições, e você colocar no seu coração, eu preciso depender mais de Deus, eu preciso depender mais de Deus. Porque não é tudo na força do nosso braço, gente, não é. Não é tudo do jeito que a gente sonha e planeja, não é. Não é tudo porque eu sou um cara inteligente, porque o meu intelectual, eu falo tantas línguas. Não, tem coisa que não é network, tem coisa que não é inteligência, tem coisa que é a mão de Deus sobre você e as portas abrindo sobre a sua vida. É a mão de Deus sobre você e portas abrindo sobre a sua vida. Depender de Deus.
Espere a melhor hora para a execução do seu projeto. Sabe por que muita coisa dá errado? Sabe por que muito projeto para no meio do caminho? Porque a gente não tem um planejamento, não orou e não consultou a Deus e sai atropelando tudo. Sai fazendo tudo porque a gente acha que tem que ser. A gente fala, não, Deus não quis me abençoar. Não que Deus não quis te abençoar. Não era o tempo. Neemias orou ver se esse era o tempo de reconstrução. Neemias orou, pediu a Deus direcionamento. Neemias foi na dependência de Deus, consultou a Deus e ele esperou a melhor hora para a execução do plano. Quando ele chegou diante do rei, o rei perguntou por que o semblante dele estava caído. E então ele vê a oportunidade de falar para o rei o que estava entristecendo o seu coração. Quem sabe se ele chega num outro momento falando com o rei, eu ia falar, não. Sai fora, não tem essa conversa não. Mas ele esperou o rei perguntar para ele, por que o seu semblante está caído? Por que você está triste? O que aflige o seu coração? Aí Neemias, ele entendeu que ela era a hora de ele explicar, explanar, falar, colocar para fora um projeto que estava dentro do coração dele. Você precisa olhar para os seus projetos. Não adianta sair amanhã e abrir 5 empresas aqui na América. Não é. Primeiro você vai fazer um planejamento. Não é sair amanhã dando tiro para tudo que é lá, tentando um monte de coisa. Não é. Planejamento. Assim como Neemias fez, planejou. Ele esperou a melhor hora para a execução do seu projeto de reconstrução. O que você precisa reconstruir nessa noite? Em quais áreas você precisa ver uma reconstrução de Deus na sua vida e você fazendo uma reconstrução de algumas áreas da sua vida? É para você pensar. O que você precisa planejar de novo? O que você precisa reconstruir? O que você precisa orar com um propósito de reconstrução? O que você precisa andar na dependência de Deus? E na dependência de Deus você espera a melhor hora para a reconstrução dos seus projetos. Número 2, pode pôr, Bruno. O Deus do céu nos fará prosperar. Você podia ter dado um amém, perdeu. Você podia ter dado assim, eu recebo. O Deus do céu fará você perder tudo. Está escrito isso aqui? Aí vocês podiam ficar em silêncio igual vocês estão. O Deus do céu nos fará prosperar. Essa palavra que está sobre nós, é essa palavra que está sobre o seu projeto de reconstrução. E eu lhe respondi, o Deus dos céus nos dará êxito, ou o Deus dos céus nos fará prosperar. Nós, os seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal e histórico sobre Jerusalém. 2 Crônicas 20:17 diz assim, quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem as suas posições, depois fiquem parados e vejam o grande livramento do Senhor. Ele quem? Deus está com vocês, povo de Judá e povo de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los, pois o Senhor os dará a vitória. Aqui falta um texto. Quando nós colocamos os sonhos, os desejos, os projetos diante de Deus, de reconstruções, Deus nos faz prosperar. Deus, ele faz com que aquilo que o nosso inimigo supõe que seria o nosso fim, será o começo de uma grande virada em nossa vida. Aquilo que o seu inimigo supõe que vai te afastar dos sonhos de Deus para você, é só o início de uma próxima promoção para você. Aquilo que inimigos têm se levantado contra os seus projetos, contra os seus sonhos, contra as suas reconstruções, o Deus do céu te fará prosperar nos seus projetos, nos seus sonhos e naquilo que você tem planejado. Deus está com você, Deus é com você. E assim como em 2 Crônicas 20:17 diz assim, vocês nem vão precisar lutar, Deus lutará e garantirá as bênçãos e as vitórias para a sua vida, para a sua história e para as suas reconstruções. Mas lembre-se, reconstruir não é fácil. Você vai enfrentar a oposição. Você vai ter que caminhar na dependência de Deus. Você vai ter que entender os planos e os propósitos de Deus. Quando você caminha na dependência, quando você começa a reconstrução, quando você começa a refazer tudo,
Deus, Ele faz você prosperar. Número 3. Diz assim: você concluirá a sua reconstrução. Neemias 6, 15 e 16. Por fim, no dia 2 de outubro, olha que interessante, aqui dá até a data, né? No dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que todos aqueles que têm se levantado contra a sua história, que todos aqueles que estão se opondo contra a sua reconstrução, que todos aqueles que estão falando que não vai acontecer, que você não vai chegar, que não vai reconstruir, eles serão humilhados e eles vão ter que reconhecer que Deus estava com você e te ajudou em toda a trajetória da sua reconstrução, te ajudou na trajetória da sua vida, te ajudou na trajetória dos seus sonhos sendo realizados. Deus será glorificado no final de tudo isso. Deus será glorificado. Olha o que o texto diz, gente. O muro ficou pronto depois de 52 dias. Quando os nossos inimigos e nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Não é você que vai humilhar ninguém. Não é você que vai querer tirar a prova com ninguém. Mas aquilo que a sua vida vai refletir, nas suas reconstruções, você não vai precisar falar nada. Os inimigos verão e verão que foi Deus que fez na sua vida. Eles vão olhar e falar: meu Deus, Deus era com o pastor Alexandre mesmo. Meu Deus, Deus estava com o pastor Brinco mesmo. Olha só, Deus estava com o pastor Correia mesmo. Porque eu me levantei, eu até me opus, mas agora eu vejo que Deus estava na vida do pastor Josiel. Agora eu vejo que Deus estava na Life House Orlando. Eu me opus, eu me levantei, mas eles serão humilhados por mim? Não, por Deus, porque eles verão a glória de Deus sendo manifesta nas suas reconstruções. Isaías 43:13 diz: desde a eternidade eu sou Deus, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, e não há quem possa desfazer o que Deus faz. Não existe nenhum inimigo capaz de destruir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Apenas você. Você é o maior obstáculo para que as reconstruções sejam feitas na sua própria história. Não tem Sambalate, não tem Tobias, não tem Gerson, não tem principado, não tem potestade, não tem palavras sendo levantadas contra você. Você, eu, somos os maiores opositores da nossa própria história. Se nós não acreditarmos naquilo que carregamos, uma palavra destrói a nossa história. Se nós não acreditarmos naquilo que fazemos, uma palavra destrói a nossa trajetória. Se nós não acreditarmos naquilo que carregamos, naquilo que fazemos, com aquilo que sonhamos, nos sonhos das reconstruções da vida, uma palavra acaba com os nossos projetos, sonhos e objetivos. Mas eu quero declarar sobre a sua vida aqui que nenhuma palavra contrária vai destruir você. Eu quero declarar sobre a sua vida que nenhuma palavra contrária vai destruir você. Que nenhum levante do inimigo vai tirar os sonhos e os propósitos de Deus da sua vida. E quem sabe você esteja duvidando também. Hoje você vai sair daqui sem dúvida, crendo que Deus está do seu lado, te ajudando, te auxiliando no processo da sua reconstrução. Creia nisso. Creia nisso. Neemias 6:3 diz assim, ó: eu respondi a seguinte mensagem para eles: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. O segredo está aí, em estar fazendo algo e não parar de fazer até que ele seja concluído. O segredo está aí para socorrer. É estar fazendo algo e não parar de fazer até que dê certo. Mas estão falando de mim, mas estão dizendo que não vai dar certo, mas estão falando que eu não vou prosperar, mas estão falando que eu não vou conseguir. Mas eu continuo fazendo até que um dia dê certo. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar.
Você está fazendo uma grande obra e você não pode parar. Você está em um processo de reconstrução de coisas, de vida, de sonhos aqui na América. Você está reconstruindo coisas e você não pode parar. Porque se você parar no meio do caminho, tudo que você fez daqui para trás acaba. Não, eu continuo, eu vou prosseguindo, eu vou sonhando. É difícil, mas eu vou reconstruindo, eu vou fazendo, até que seja concluído. 52 dias depois, a obra foi concluída e Neemias obteve o êxito. E as nações vizinhas olharam e falaram, realmente Deus estava com esse homem. Realmente Deus estava com ele. O mais bonito da nossa história, da nossa vida, é olhar e ver que pessoas reconhecem que Deus está fazendo parte da nossa história. O mais bonito e lindo da nossa trajetória da vida é olhar para a nossa história e você observar pessoas dizendo, não, Deus é com ele. Deus é com ela. Deus está nesse negócio. Deus está nesse projeto. Deus está com você. Deus está nos seus sonhos também. Deus está nas suas reconstruções também. Deus está juntamente com você, te auxiliando todos os dias para que a conclusão chegue. Mas você não pode parar, porque nós estamos fazendo uma grande obra e não vamos parar. Declare sobre a sua vida, diga assim, eu não. Diga assim, eu não vou parar. Dá um aplauso para Jesus. Eu quero destacar com vocês aqui alguns homens da Bíblia que tiveram chamadas extraordinárias. Homens de Deus como Abraão, Samuel, Davi, Paulo. Abraão precisou ouvir a voz audível de Deus para obedecer a sua chamada. Preste muita atenção. Moisés precisou ter uma visão da sarça e Deus falou com ele para que ele pudesse seguir o seu caminho. Samuel precisou da insistência de Deus. Samuel, 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 até que ele entendesse que era a voz de Deus. Davi precisou de uma chamada, de uma unção específica sobre a vida dele, ungido com óleo, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Isaías precisou ter os lábios tocados pela brasa viva, tirada do altar. Paulo precisou cair em si e, diante do brilho de Cristo, ele entendeu o que significava Jesus Cristo. E Neemias? Qual visão Neemias teve? Que anjo apareceu para Neemias? Qual profeta apareceu para Neemias? Que palavra Neemias recebeu do céu? Que unção especial Neemias recebeu para que pudesse cumprir o seu propósito? Quem falou com Neemias? Ninguém. Não teve revelação, revelamento, não teve unção, não teve sonho, não teve unção com óleo, não teve Deus chamando, não teve sarça ardente, não teve nada disso. Apenas um homem sonhando em reconstruir e Deus falou, eu estou contigo. O problema é que a gente romantiza demais a parada. O problema é que a gente quer que, meu Deus, tem que aparecer um anjo com as asas, cobrindo o seu rosto e labassúria. Meu Deus, gente. É só você ir lá e fazer. É só você ir lá e sonhar. É só você ir lá e executar. Aí você quer um monte de revelação, fica atrás do profeta de revelamento. Aí fala um monte de coisa para você que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. Acredita em um monte de coisa que um monte de gente fala. E Neemias não precisou disso não, ele só sonhou. Falou, eu tenho um sonho de reconstruir o muro. E Deus falou, não, eu estou contigo. Para de romantizar. Executa. Ah, pastor, mas eu não vi nenhum anjo assim com 17 asas. Nem sei se tem 17, deve ter. Ah, pastor, mas eu não vi nenhuma sarça ardente. Ah, mas eu não vi nenhum querubim, nenhum serafim. Não vai aparecer mesmo. E não vai aparecer. Ah, mas é que eu não tive ainda uma palavra, porque tem gente que vem no culto para receber uma palavra específica, né? Aquele negócio assim, Deus está falando com você agora, exatamente agora, Deus está falando com você. Não, mas é que tem que ser mais no particular, é que tem que ser, não, gente. Deus falou com você a partir do momento que as crianças estavam cantando aqui, ó, abrindo o culto.
Deus falou com você no louvor. Deus está falando com você na pregação. Deus falou com você através da vida do pastor Alexandre, da palavra de oferta. Deus está falando o tempo todo. Mas a gente quer um negócio assim meio transcendental. A gente quer a bola de fogo. Bola de fogo, que eu saiba, é o lobisomem. Olha isso, gente, que eu falei para vocês. Samuel precisou da insistência de Deus para chamá-lo. Davi precisou de uma unção específica. Isaías precisou ter os lábios tocados por uma brasa viva. Paulo precisou cair em terra diante do brilho da presença de Cristo. E Neemias teve o quê? Nenhuma aparição, nenhum anjo, nada. Neemias apenas sonhou. E Deus falou: eu estou contigo. Só sonha, só vai, só acredita. Deus já está com você naquilo que você sonha. Meu Deus! Vamos parar de romantizar. Às vezes a gente tem que orar, às vezes a gente tem que executar. Tem vezes que não vai ser oração não, é você ir lá e meter a cara e fazer mesmo. E tem vezes que vai ser muita oração. O que você precisa reconstruir? Quais áreas você precisa hoje entender que Deus está falando com você? Para que você reconstrua, acredite no seu projeto, acredite nos seus propósitos e faça acontecer, porque Ele é contigo.